Olá, muito bom dia. São 5 da manhã. Eu gostaria de gravar em horários diferentes. Gostaria de gravar realmente pela turma da manhã, mas é difícil quando começa a chegar muitos clientes, muitas pessoas, então não tem como eu ficar gravando, né, no período das 8 horas em diante. Então, de manhã, pela manhã, tá um friozinho, tá bem friozinho, essa madrugada, esta manhã de terça-feira. Acabei de acordar, é muito bom. E gostaria de falar, pessoal, de alguns princípios, de algumas coisas que nos ajudam a melhorar e de algumas coisas que atrapalham o nosso crescimento. Muitas das vezes, muitos de nós realmente buscamos um crescimento, mas aprendemos errado e fazemos errado e achamos que está certo. Fazemos tantas coisas erradas e achamos que está certo, que está correto, que parecem serem certos, parecem que serem corretos. Vou usar um exemplo. Qualquer pessoa que vive ao lado de outra pessoa pensando em receber algo daquela pessoa, eu vou usar exemplos que a lei ela tem trabalhado muito em cima disso daí, mas tem errado bastante porque não tem encontrado soluções, mas eu sei as soluções e eu vou falar as soluções para vocês desses problemas. Fácil de serem resolvidos, porém, as pessoas não optam para resolver os problemas, mas para fantasiar uma solução. Vivemos uma fantasia fora da realidade, entendeu? Vivemos pensando, mas será? Ou talvez, ou probabilidades, coisas incorretas, né? Exemplo, vou falar para vocês a seguinte coisa. Tem muitas mulheres que vivem com o homem porque ele vai te proporcionar um lar, uma casa, um conforto, né? Porque o trabalho, o fruto do nosso trabalho, o fruto das nossas conquistas, da vida, nem todo mundo associa que a vida, o que, que é a vida? O que, que é você viver? Qual que são os nossos objetivos? Primeiro nós temos que saber o princípio para a gente entender o, o meio da conversa, o meio da história. Então todos nós iniciamos uma história, um trajeto, mas no decorrer do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, nós vamos aprender muitas coisas que são falsas. São falsos ensinamentos que vêm mesclado, né, em nossas vidas, que muitos de nossos pais, avós, tataravós, bisavós acharam correto viver, ou então realmente em algum momento da vida esses princípios morais foram perdidos. Então, deixa eu dizer para vocês, eu estava ensinando um princípio ao qual realmente eu demorei a aprender, também não sabia, mas se eu não tivesse aprendido esse princípio também eu não poderia ensinar. Por quê? Coisas falsas que as pessoas ensinam. Vou falar para vocês. Existem muitas religiões, existem muitas igrejas, existem vários tipos de religiões, né? Tanto para o bem, tanto para o mal. Existem religiões de todas as formas, tanto para o bem, tanto para o mal. E o mundo que nós vivemos só existe bem e mal, certo e errado. Não existe outro meio termo, não existe outro Deus, entendeu? Não existe outro ser que seja oposição ao Deus Altíssimo, né? Que nós conhecemos a história de Jesus Cristo e Lúcifer, né? Que é conhecido como Satanás, né? O diabo, ou assim, vice-versa, etc. Por vários outros títulos também que ele recebeu, que ele recebe, né? Vários outros títulos, assim como Jesus Cristo também recebe muitos outros títulos, né? Como Cristo, como Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus e assim vice-versa, etc, etc. Bom, conhecendo o básico, eu vou dizer para vocês que toda a história
né, de todo o relato bíblico, desde Gênesis e Apocalipse, por que Deus achou conveniente que nós tivéssemos conhecimento das Escrituras, que nós tivéssemos conhecimento? É fácil para poder todos nós termos um conhecimento das coisas erradas e das coisas certas, conseguir fazer o discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Por isso que existem as Escrituras. Você pode usar exemplos desde Adão até no Novo Testamento, até Jesus Cristo, um exemplo perfeito, né? Todos os feitos, somente da história de Moisés, todos os feitos da história de Adão e Eva, sobre Caim e Abel. Então são todos os erros que o Senhor nos revelam ali para que nós possamos conhecer o verdadeiro Deus. Porque existem muitos falsos deuses. Existem falsos deuses, infelizmente existem. Assim como existem muitas religiões, muitas igrejas, né? Que quando fala religião é um todo. Entra entre candomblé, umbanda, espiritismo, tudo, todo tipo de religião que existe. Então, o termo religião não quer dizer só a questão de ser igrejas, né? Não, a gente erra muito, né? Erramos muito. Mas Deus, com sua infinita sabedoria e seu infinito conhecimento, ele tenta nos mostrar, abrir os nossos olhos, nos alertar dos perigos que estão por trás de muitas coisas. Porque desde o princípio, como que Deus ele tem nos revelado, nos falado? Se não fosse as Escrituras nos alertar de alguns perigos, se não fosse algo mais importante do que as Escrituras, é o que mantém Deus ser o mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre. Um princípio muito ensinado nas Escrituras, mas não dessa forma que vocês vão aprender hoje comigo. Vou falar para vocês. O Senhor Deus, ele nos fala desde o princípio por meio de profetas. Infelizmente, é só dessa forma que Deus ele conduz o seu povo, a sua gente. Nós somos povo de Deus ou nós somos ovelhas dispersas, as ovelhas dispersas de Israel? Porque Jesus Cristo ele fala sobre nosso próprio Deus, né? Tanto Pai tanto Filho, né? Os dois têm o mesmo pensamento, têm a mesma ideia, têm a mesma ideologia, acreditam realmente nos mesmos princípios. Então, portanto, Jesus Cristo ele sempre disse aos apóstolos: se tem de visto a mim, também tem visto ao Pai. Porque a semelhança não é só na aparência, é também nas obras. Que a obra de Deus é as mesmas obras que o Filho, que é a obra de Jesus Cristo. Que desde o princípio, Jesus Cristo, Deus, o Pai, ele nos diz que por meio de um profeta conhecido como Abraão, o relato de Abraão não está na Bíblia Sagrada, está num livro conhecido, né, nos registros novos, que não são tão novos, mas para todos os religiosos que conhecem a Bíblia Sagrada, apenas a Bíblia Sagrada, sendo que a Bíblia também fala de outros registros sagrados, assim, de outros povos, que também, outras ovelhas, que não eram daquele aprisco de Israel, não era daquele aprisco do povo judeu, né? Que é conhecido como gentios. Então existia esse povo gentio e Deus lhes deu terras prometidas, conhecido como terras prometidas. E este povo, eles sempre relatavam todas as obras feitas pela mão de Deus. Até mesmo como que eles chegaram a vários outros continentes, né? Como, historicamente falando, quando o Brasil supostamente for descoberto por Pedro Álvares Cabral ou por Portugal, né? Por chegarem aqui nessas terras, existiam outros povos aqui já. E esses povos são os conhecidos como os antigos incas, maias, né? Os astecas e assim, etc, etc, que viveu por todo esse continente americano. Tanto no Brasil, né, que já existia esse povo aqui, eles relatam isso na história, aprendemos isso na escola, relata isso. E o livro de Mormon relata a chegada desse povo aqui, como que eles chegaram aqui.
É interessante, então, a gente buscar conhecimento. É interessante todos os historiadores, né, religiosos, pastores e outras coisas mais, né, que dentro, buscando realmente o Deus verdadeiro e acaba realmente não encontrando por negligenciar conhecimentos, né, qual que é a demonstração de Paulo? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vive hoje devido a essas pequenas centelhas esquecidas pela humanidade. E uma dessas centelhas é conhecido como profeta, o homem que fala com Deus diretamente. Por quê? Como que foi estabelecida? É uma pergunta. Como que foi estabelecida a Igreja de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo veio, estabeleceu para nos mostrar esse único caminho? E hoje, o ser humano, o homem, está lá em Apocalipse, consta lá. Por que em Apocalipse ele dá uma advertência a essas pessoas, né? Fala sobre falsos pastores, falsos mestres, falsos evangelistas, falsos profetas. Existe o falso? Existe, gente. Porque existe o verdadeiro também. Se existe o falso, porque nós automaticamente sabemos que existe o verdadeiro. Se Jesus Cristo ele veio com um propósito, qual foi o propósito dele? Qual foi o objetivo? Não foi só morrer por nós. Eu tenho certeza disso, porque os relatos bíblicos nos diz exatamente qual foi o verdadeiro objetivo de Jesus Cristo. Ele ter vindo à Terra, estabelecido a sua igreja, ele estabeleceu a sua igreja com um profeta, ele mesmo sendo cabeça da sua igreja, tendo a conexão diretamente com Deus. Portanto, há registros, há relatos que Jesus Cristo levou alguns de seus apóstolos com ele, consigo, e eles foram transladados ou então foram transformados, foram transportados a um local, um determinado local que parecia ser os céus. Eu vou dizer assim que eu não tenho agora essa escritura aqui comigo, né? Para mim não está perdendo muito tempo, não aumentar muitos vídeos. Então ele vem falando desses princípios importantes que nós podemos, às vezes nós negligenciamos. Nós somos tão leigos nessa forma de sabedoria e de conhecimento que nós não enxergamos a verdade. A verdade ela é única, não existe mais do que uma verdade. Então, se existem várias igrejas, muitos pastores abrindo igrejas, então eles dão menos importância na igreja que Jesus Cristo atribuiu para nós, para o nosso crescimento. Esse único caminho que nos leva ao verdadeiro Deus. Foi esse o objetivo de Jesus Cristo ter estabelecido a sua igreja. A igreja não foi estabelecida pela mão do homem, porque Jesus Cristo ele não foi um homem comum. Jesus Cristo realmente ele foi o nosso Salvador e o Filho de Deus. A sua divindade foi revelada através das Escrituras. Eu tenho alguma coisa de divindade? Posso até ter agora pelo conhecimento que eu estou absorvendo do Deus verdadeiro. Mas eu sou um homem comum. Então, se nem eu tenho realmente esse poder, essa autoridade para poder estabelecer uma igreja, mas eu vivo já dentro da igreja que ele já estabeleceu, é diferente. A mesma coisa são os mandamentos, são os ensinamentos. Eu não posso querer viver a vida conforme eu acho que eu devo viver. Mas, se eu quero viver com Deus, eu tenho que viver a vida que ele propôs para mim, para todos viverem. Os ensinamentos, os mandamentos, a doutrina, o evangelho, tudo isso eu tenho que buscar, tudo isso eu tenho que procurar. Tá entendendo? Então, lá em Tiago 1,5, ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele vai dar liberalmente. Mas não podemos duvidar de jeito nenhum, de forma alguma. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai para um lado, para o outro, sai em destino, não sabe o que está fazendo. Então tem muitas pessoas assim, vivendo dessa forma. E o livro de Apocalipse ele nos adverte. E como que nós, religiosos, vocês religiosos, pastores, não se arrependam e orem a Deus de verdade, ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, e pergunte a ele: Senhor Deus, perdoe-me, eu tive boas intenções, mas eu busco e procuro o seu verdadeiro evangelho, esse único caminho que nos leva a ti, o verdadeiro Deus.
Eu vejo muitas pessoas estudando textos bíblicos, falando textos bíblicos, mas não vivendo o que ele está dizendo. Nós vamos ser condenados por esses textos, esses mesmos textos aí, que nós estamos lendo, que nós estamos falando. A boca que bem diz é a mesma que vai maldizer. Vocês estão entendendo agora? Porque as escrituras estão dizendo, vocês têm interpretação errada, vocês têm o ensinamento errado. Então leva muitas pessoas a errar e cometer o mesmo erro. Por quê? Primeiro, eu não fui chamado por Deus para ser um profeta. Então eu não tenho autoridade nenhuma para poder ensinar aquilo que o homem aprende. O conhecimento é humano, não é o conhecimento divino. Essa é a verdade. Então, se todos vocês que estão assistindo hoje, estão me ouvindo hoje neste vídeo, vai falar, mas esse moleque tá doido, esse cara tá doido, esse cara tá maluco. Tô mesmo. Mas busque entender primeiro as escrituras, para depois você dizer que eu tô louco, que eu tô doido. Porque é dessa forma, Deus ele não muda, ele não tem variação nenhuma de mudanças nesse requisito. Igreja estabelecida pela mão do homem está lá em Apocalipse. Eu não sou cego, poxa. Vocês também são cegos? Não. Se vocês quiserem entender, vocês entendem. Se não quiser, o problema é de vocês. Mas eu estou mostrando o caminho correto. Se vocês acharem que esse não é o caminho correto, vocês acharem que o caminho correto é o que vocês estão fazendo, por mais que todos nós, tanto pessoas que não são religiosas, elas têm o toque do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele foi nos dado, foi nos conferido por Deus para nos conduzir, para nos mostrar as verdades. Então não importa se eu sou religioso ou não, o Espírito Santo vai estar me tocando a mim, para mim poder abrir os meus olhos, falar, opa, esse caminho aqui não vou trilhar não, entendeu? Se existe um caminho mais excelente do que todos os outros, eu não estou dizendo para que vocês possam fechar as portas não, entendeu? Não estou dizendo não. Mas é a oportunidade que fala sobre a coligação de Israel, aonde que o inimigo, Satanás, ele não vai ter poder. Entendeu? A coligação de Israel. Mas para que a coligação de Israel aconteça, as pessoas têm que conhecer a verdade. Como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vocês pastores, que estão ensinando em todas as suas igrejas, falando dessa escritura, mas não está ensinando os padrões corretos, porque vocês são apenas pastores. Pastores na hierarquia do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecido na época dele, está muito abaixo de um profeta, muito abaixo dos 12 apóstolos. Vai ali, vai ver aonde que está o evangelista. Vai ver aonde que está os obreiros. Vai ver aonde que está na hierarquia. Primeiramente é o profeta. O profeta é o máximo. Entendeu? A capacidade máxima aqui. É capacidade máxima. Não tem como realmente a gente negligenciar essas coisas. É um entendimento. Que ele diz o quê? Tanto no Velho Testamento, fala assim, no nosso meio houver profetas, nós precisamos de profetas. Entendeu? Se Deus chamava profetas lá na época, Adão foi o primeiro. Adão foi o primeiro que Deus ele orientava, né? Adão foi expulso da presença de Deus, da presença espiritual, ele fisicamente também, porque Deus aparecia constantemente a Adão e Eva, né? Os dois enxergavam, viam, né? Conversavam, dialogavam. Mas agora, fora do jardim do Éden, Adão agora ouvia a voz de Deus. Ele ouvia Deus falando. Você lembra o povo lá que saiu do Egito, os hebreus, os antigos hebreus? Com Moisés, queriam ouvir a Deus, a voz de Deus. O Senhor proporcionou isso. Moisés orou, falou com o Senhor, né? O Senhor falou, não, Moisés, vai lá, prepara o povo lá, prepara eles, todos eles, uma semanazinha, todos realmente limpinhos, né? Todos comportados conforme vocês vão estar diante do Deus Altíssimo. Não vai chegar sujo, de qualquer jeito, né? Até relações, mesmo casados, eles não poderiam ter. Então, é um princípio muito, muito ensinado, esse princípio. E até é bom, importante, quando eu realmente... eu sou casado com minha esposa, né? Mas eu vou ter relação com ela e depois vamos lá no templo, nós somos casados, né? Gente, nem isso Deus realmente ele suporta. De tão íntegro, de tão puro realmente que ele é. Porque nós sujamos a nossa mente.
nós estamos com a última imagem, então por isso que uma semana, a última imagem que nós temos da nossa vida alheia, da nossa vida social, do nosso trabalho. Muitas vezes, pessoas aí, eu vou no templo, eu vou no templo, bacana, hoje tem vários templos, realmente, várias igrejas, de várias religiões, né, tem templos. Muitos são estabelecidos com bons propósitos e outros também não propósitos tão bons, né? Como eu falei para vocês, religião é religião. Não importa, entre o bem e o mal. A nossa batalha, a nossa guerra sempre foi isso aí, desde o princípio. Entendeu? Entre o bem e o mal, o que é certo e errado. E, conhecendo o que é favorável, é o livro de Abraão, sim. Abraão 3, capítulo 3, que está lá no Pérola de Grande Valor, é só a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, por enquanto que eu conheço, que tem esses registros que vieram lá de Jerusalém, do antigo, de um povo que recebeu uma terra prometidas e trouxeram esses registros consigo. E é importante, que eu gosto muito eu acho que é 3, versículo 7. Não, acho que é no início mesmo. Era dado aos profetas para eles poderem revelarem as coisas. Abraão ele conta desde da criação, antes da criação. Ele fala da vida pré-terrena, antes de nós nascermos aqui nessa terra, né? Porque todos os espíritos espíritos não. O espírito ele foi criado por Deus quando Deus ele foi criado na sua existência. Abraão nos ensina esse princípio. Tem muitas pessoas que têm essas dúvidas aí, mas quem criou Deus? É um princípio bacana. Quem tem acesso, né, tem um aplicativo da igreja LDS Sud ou LDS Story da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que tem todas as escrituras, tá bom? Todas as escrituras. Se chama A Plenitude do Evangelho, que foi restaurada por intermédio de um profeta conhecido como José Smith. Foi nos Estados Unidos que estabeleceu, que chamou este homem como profeta, e assim também como Deus chamava profetas lá do outro lado, e também como Deus chamava profetas aqui nesse continente americano. Né, os maias, os incas, os astecas, todos eles tiveram pessoas importantes. A história conta sobre essas pessoas importantes, que mantiveram relatos e registros importantes. Então Deus, ele resume os fatos históricos desde Gênesis, que muitas pessoas têm confusão. Eu vou explicar para vocês, igual a questão de Caim e Abel. Todo mundo acha que Adão e Eva tiveram só Caim e Abel. Não. Mais para frente nos textos fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Entendeu? Então, provavelmente aí, quando fala filhos e filhas, não é menos do que 5. A verdade é essa. Filhas e filhos não é menos do que 5. Não é menos do que 5 crianças. Então, portanto, por que os antigos eles tinham mais de 10 filhos, 13, 15 filhos? Então, Adão e Eva tiveram mais ou menos essa proporção de filhos aí, porque foi um mandamento dado tanto para os animais, tanto para todos os seres viventes. Frutificar e multiplicar e encher a terra, que está tudo lá em Gênesis. Foi esse o mandamento que Deus deu a nós. E nosso objetivo na terra é de que possamos dar frutos. Frutificar, multiplicar e encher a terra. Dar frutos. Mas os frutos são as nossas obras. Os frutos... E quais são as nossas obras? Ter filhos também é obra de Deus, porque Deus pretende e deve trazer os filhos espirituais dele, ganhar um corpo físico e viver aqui na terra. Sermos testados, conhecer o bem, conhecer o mal e saber realmente qual Deus que nós vamos seguir. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, ou Mamon ou Satanás, ou seja o que for, a Lúcifer, né? A oposição. Então nós temos o arbítrio para que possamos seguir entre o certo e o errado, entre o mal, o bem e o mal. Então,
Conhecendo isso, nós sabemos que o bem nos proporciona muitas coisas maravilhosas e o mal, miserável ele é e miserável realmente ele vai ser, porque nós aprendemos esse princípio lá quando Caim matou o seu próprio irmão, né? Vagabundo e miserável realmente ele seria, que nem a terra daria frutos para que eles pudessem sobreviver. Mesmo que eles plantassem, não ia dar fruto algum. Aí eu questionei, eu não tinha pegado esse texto antes, esses versículos antes. Eu questionei algumas coisas em relação lá na África, né? A África realmente fala que é o berço, né? Realmente é, porque foi o Senhor, ele relata lá na África o seguinte, né? Que lá, mas basicamente foi aonde Caim exerceu a sua família, né? Mas não quer que realmente, mesmo que ele recebeu isso, os seus filhos se arrependesse. Olha, o arrependimento, gente, é importante. Por meio de Jesus Cristo, as coisas podem mudar literalmente na nossa vida. É uma coisa louca. Agora que eu estou mais ou menos entendendo o porquê que ele fala tantas coisas e as coisas vão se ligando rapidamente. Tá vendo que eu começo um assunto, daqui a pouco já pulo para outro, já falo outro, e daqui a pouco eu volto lá de novo para explicar, para que a gente não possa perder o raciocínio. Né? Perder o raciocínio a gente não pode estar perdendo. Então eu vou sendo conduzido e vou falando. Vou sendo conduzido e vou falando. É desse jeito. Sobre Caim e Abel. Né? Então Caim matou seu irmão Abel. E vagabundo, é vagabundo. Então, realmente, questão, o termo vagabundo, miserável, essas coisas tudo mais, miserável já é o diabo, né? Já é Satanás. Mas Caim, ele tomou sua punição, mas os seus filhos, eles poderiam ser perdoados, caso eles se arrependessem e viessem a Deus, ao verdadeiro Deus. Tá entendendo? Por que o verdadeiro Deus? Nós sabemos que Satanás, conhecido como Lúcifer, ele é um enganador. Entendeu? Então ele engana realmente falsas religiões, tá? Aprenda isso. Falsas religiões, falsos mestres, por isso que ele fala sobre os falsos. Pessoas falsas dentro das coisas verdadeiras. Por que ele fala sobre o trigo e o joio? Por que ele fala sobre o trigo e o joio? Então, quem que é trigo, quem que é joio? Você é trigo ou você é joio? Você está verdadeiramente vivendo o evangelho ou você está só fantasiando? Entendeu? Você está sendo falso? Não está sendo leal? Está sendo desleal? Então ele fala que todas as ovelhas de Cristo, ele ouve a sua voz e reconhece a sua voz quando ele chama. E é importante que nós possamos entender isso e saber conhecer o verdadeiro Deus. Porque uma escritura de Apocalipse que ele fala, que ele diz o seguinte, ele é bem claro nisso, que chegará um tempo, né, quando nos últimos dias, né, que nos últimos dias que nós já estamos vivendo, muitos chegarão a Deus, a Jesus Cristo perante eles, né, e muitos, né, serão pastores, gente, serão pessoas que estavam dirigindo, conduzindo as ovelhas ou dispersando as ovelhas de Cristo, né? Porque uma coisa interessante, se vocês pastores não sabem a verdade, não pregue, porque as escrituras diz, se vocês ensinarem ou até mesmo escreverem ou mudarem ou acrescentarem qualquer coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus, com a vontade, não vou nem dizer que está escrito, porque o que está escrito muitas das vezes é interpretado mal, é interpretado erroneamente. Porque para você ter interpretação das Santas Escrituras, ele fala que é um livro selado. Um livro selado não é qualquer um que lê. Você tem que estar de acordo, ligado, conectado com Deus Altíssimo, com o Espírito Santo. Você tem que reconhecer e saber o que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, gente, ele não é alvoroço. Olha só que ele fala que é o Espírito Santo. Não é nada de alvoroço, não. Tá? O Espírito Santo, ele vai falar aqui sobre os dons do Espírito Santo aqui. Eu vou ver sobre os dons. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? É importante, gente, a gente entender o que Deus, como, o modo que ele fala, a forma, né? Ah, Espírito Santo.
Tá aqui. O Espírito Santo é algo também que vem por meio do batismo, né? Algo que nós adquirimos da verdadeira igreja por meio do batismo. E existe falsos? Existe. Existe a falsa sensação do Espírito Santo. Existe. Ele é um consolador. Também o dom do Espírito Santo ou inspiração, para inspirar. É a vocação do Espírito Santo. Para que nós temos o Espírito Santo? Para nos inspirar, para nos consolar, para recebermos a remissão e perdão de nossos pecados. Aí vem também o simbolismo do Espírito Santo, que foi pelo batismo de Jesus Cristo por uma pomba. E também para ver o sinal da revelação. É um sinal do Espírito da promessa. É o sinal da Trindade. O Espírito Santo, sim, é Deus. É o sinal da Trindade, porque o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo, propósito, unificados. E ele quer unificar também as igrejas. Ele quer unificar o seu povo. Ele fala que vai ajuntar seus filhos de toda parte. Não tem divisão, cara, nesse mundo. Ah, que o cara é chinês. Eu não tenho que desfazer dos chineses. O cara é americano, eu não tenho que desfazer dos americanos. Ah, o cara é espanhol, eu não tenho que desfazer do espanhol. Não tenho que desfazer de ninguém, cara. Porque todos nós somos um único povo. Somos um só povo. Só porque aconteceu essa separação, essas divisões, porque Deus achou prudente. Para que nós pudéssemos ter idiomas diferentes. Né? Não falar a mesma língua, porque nós estávamos fazendo besteira pra caramba nesse mundão. Se nós falássemos o mesmo idioma, mas nós vamos voltar a falar o mesmo idioma. Todo mundo. Não falar todos, vão falar a mesma língua. Eu vou falar e todo mundo vai entender. Porque todo mundo vai estar falando a mesma língua. Todo mundo vai estar falando o mesmo idioma. Entendeu? Às vezes eu estou falando um outro idioma, uma outra língua, às vezes as pessoas não compreendem. Às vezes eu estou falando português, só que as pessoas não vão entender o meu português. Falamos o mesmo idioma. Né? Às vezes a gente tem essas dissensões, né? Entre, às vezes em casa, às vezes a pessoa está falando, outro está falando, outro está falando, e ninguém está entendendo ninguém. O Espírito Santo não é dessa maneira, não. O Espírito Santo nos faz a gente entender as coisas, né? Então, ele fala assim, a terceira pessoa da Trindade, lá em 1 Jó, e também tem Doutrina e Convênios, realmente Jó tá na Bíblia, né? Mas Doutrina e Convênios é um outro livro, né? Por revelações de um profeta moderno, em nossos dias, tá bom? Aquele profeta que eu falei para vocês sobre José Smith, personagem de espírito que não possui um corpo de carne e osso. Todo mundo sabe que espírito é isso, né? E o Doutrina e Convênios ele fala sobre isso, né? O Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Então, por que o Satanás ele tem poder de possuir o nosso corpo? Aí que tá, aí que vem o aprendizado e o conhecimento é importante. Doutrina e Convênio, esse relato que José Smith ele falou, ele teve exatamente, né, por se a gente buscar lá no Velho Testamento ao Novo Testamento, ele tem exatamente os mesmos traços do mesmo Deus. Não tem diferença. Então Deus ele não muda. Ele vai chamar o profeta e vai chamar tanto hoje, tanto amanhã, depois, e assim vai continuar chamando. Eu achei engraçado, gente. Engraçado não. Eu achei especial conhecer um patriarca. Eu não sabia o poder que um patriarca possui. Eu não sabia. Mas hoje eu sei. Então tem muitas igrejas aí que não sabem o que é um patriarca. Um patriarca não é somente uma pessoa velha, não. Não, um patriarca é uma pessoa sábia. É uma pessoa que recebe revelações de Deus. Diretamente. Diretamente de Deus. Entendeu? Sem curva. É o conselheiro de Deus. O patriarca é o conselheiro de Deus. O profeta não. O profeta é o guia de Deus na terra. Entendeu? A voz do profeta é a voz de Deus na terra. A voz de Deus, ele é o seu porta-voz. O profeta é o porta-voz de Deus. Deus fala
E todas as coisas que Deus ele diz, o profeta ele passa. Moisés também foi desse jeito. Deus falava, Moisés, vá a Faraó e fala isso, tintim por tintim. Não esquece nada. Diga tudo. É engraçado, cara. Mas eu vou falar pra vocês. É muito importante isso. É muito importante. Porque Moisés ia lá do jeito. Quando nós negligenciamos Saul, profeta de Deus, Jeremias, fala a Saul, isso. Deus conhece o nosso coração, cara. Deus conhece o nosso pensamento, cara. Então, vai lá, Jeremias. Saul, Deus pediu para mim dizer para você. Então, vocês que estão brincando aí de profeta, de profetizar as coisas nas igrejas, se arrependam, que isso é um pecado muito grande. Profeta não é assim não, irmão. Ele vai chamar um profeta em cada época do ano. Em cada época do ano, não. Em cada década ou século, até quando o profeta morrer. Nunca ele vai chamar outro profeta se tivermos um profeta vivo ainda. Mas ele vai estar ensinando alguém que vai ter quase os mesmos dons. Quase. Mas por que não vai ter todos? É porque o profeta ele tem que passar o seu cajado. O que é passar o cajado? É passar autoridade. Pôr as mãos sobre a cabeça daquela pessoa que Deus falou, não, você vai chamar fulano de tal como vai ser o seu sucessor. Jesus Cristo, ele fez o quê? Ele nos mostrou. A base não foi o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou, que ele nos deu? Então, o que ele nos ensinou? Ele sabia que ele ia ser executado. O que ele disse para Pedro? O que ele chamou os apóstolos? O que ele fez? Ele botou a mão na cabeça de cada apóstolo e deu-lhes poder. Ou seja, as chaves do reino dos céus foi conferida por meio de alguém que possui. Então você que se fez pastor, você não tem as chaves. Então você não vai ter as revelações. Mas o Espírito Santo vai estar te dizendo algumas coisas. Você vai aprender algumas coisas, mas você não vai aprender tudo. Por que você não vai aprender tudo? Porque você não tem a Deus, você não conhece Deus ainda. Se você não conhece Deus, não tem como você realmente falar de Deus. O negócio é sério. Então não brinquem. Não brinquem com coisas que vocês não conhecem. Não brinquem com coisas que vocês não sabem. De verdade. Porque aqueles que brincam serão condenados automaticamente. Por que Jesus Cristo ele condenou os escribas e os fariseus? Eles achavam que conhecia Deus. Eles achavam que faziam realmente o que era correto. Mas no coração deles, já eles, poxa, por mais que eles tivessem a plena convicção, nós já estamos salvos, porque nós entramos para dentro do, né? Mas Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo estava tentando mostrar o evangelho dele e o único caminho que seria para todos receber salvação, porque todos já estavam perdidos, desde Adão até Jesus Cristo. De Jesus Cristo até hoje nós nos achamos novamente, por meio do seu sacrifício expiatório. Os escribas e os fariseus, eles não entendiam esse princípio. Hoje eu entendo. Hoje eu estou entendendo cada vez mais os ensinamentos de Deus. Cada vez mais o que Jesus Cristo ele veio fazer aqui nessa terra. Ele não veio em vão. Ele não passou aqui só para passar as férias. Entendeu? Não. Ele veio nos mostrar o caminho. E o caminho é esse, não existe outro. Lucas, ele fala, o apóstolo Lucas, ele diz o seguinte: há uma só fé, um só batismo. E me convém que eu entre nele. Então, muitos estão fora desse único batismo, dessa única fé. O batismo verdadeiro, não importa se você é batizado com água, mas existe o verdadeiro batismo. Primeiramente, vocês têm que fazer o que? Pedir a Deus. Olha o que ele diz aqui em Jó 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Primeiro Jó, né? Primeiro Jó 5, 7. Doutrina e Convênios 20, 28. E o Pai, e o Filho e o Espírito Santo são um Deus infinito e eterno, sem fim. Amém.
Tem alguma coisa errada aqui, gente? Doutrina e Convênios. Se vocês querem a salvação, baixe esse aplicativo. Baixe esse aplicativo que tem todas as escrituras. Vocês não precisam comprar. Vocês não precisam ir na igreja. Bom, se vocês não quiserem entrar, esse é o reino. A porta é essa aí. O verdadeiro batismo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Vou falar para vocês diretamente, para todos que não acharam a igreja de Jesus Cristo, como foi estabelecida. Um profeta, 12 apóstolos, 70 e outros 70 anciões, né? E outros mais que são abaixo, vem presbíteros, obreiros, blá, 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 blá. Mas tem que ter o profeta, porque o profeta recebe todas as chaves do reino de Deus para poder fazer as coisas na terra. O que é ligado na terra será ligado nos céus. Sem o profeta, não tem igreja, não tem batismo, não tem fé, não tem caminho, não tem Jesus Cristo, não tem Deus. Por isso que ele fala lá em Apocalipse. Muitos chegarão diante de... Deixa eu caçar essa escritura aqui. Deixa eu caçar, porque eu quero ler exatamente como está escrito. Eu não quero ler conforme não está escrito. Mas é essa a interpretação. Muitos nos últimos dias chegarão diante de Deus e Jesus Cristo e dirão: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas em seu nome. Fiz isso, sabe por quê? É ironia. Nós estamos errados. Nós somos seres que estamos buscando o conhecimento de Deus, mas Deus já tem o conhecimento dele e tem nos dado esse conhecimento, só que a gente não enxerga. Não temos enxergado. Entendeu? Ele fala que ele dará o seu espírito, derramará seu espírito para aqueles que buscam ele verdadeiramente, em espírito e verdade. Em mentira não adianta não. Que tem muitos falsos. Teve pessoas que falam assim: eu falo com Deus. Não fala. Não fala. Me desculpe dizer, mas essa é a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade, não. Mas a verdade ela é nua e crua, do jeitinho que tá aí. Entendeu? Essa é a realidade. Essa é a lealdade. Você tem que ser leal. Tem que ser leal ao que você está buscando. Deixa eu ver aqui essa escritura aqui de Apocalipse, né? Eu vou falar aqui, eu tô com o telefone aqui, ó. Eu vou falar para ver se o Google busca. O que Jesus Cristo dirá nos últimos dias a muitos religiosos, a muitas pessoas? Vamos ver se ele vai buscar assim. Se não buscar assim, tem que buscar outro ser. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:1 que nos últimos dias haverá tempos difíceis e também muitas pessoas aparentarão ser religiosas, mas negarão o verdadeiro poder da fé. Elas serão egoístas, orgulhosas e amantes dos prazeres mais do que a Deus. Então vamos ver. Mas não é essa escritura não. Né? Mas é essa escritura que ele está falando aqui. Né? É boa também. Mas o que eu quero ainda não é essa. Por que Jesus Cristo não irá reconhecer o seu povo? Vou dizer assim, seu povo. Que não reconhecerá algumas pessoas, porque elas praticam a iniquidade, desobediência e não fazem a vontade de Deus. Esse texto é esse texto. O texto mostra que realizar obras religiosas ou milagres em nome de Jesus Cristo não substitui um relacionamento real, obediente com Ele. Caraca, cara, destrói qualquer coisa aqui, meu irmão. Isso aqui já destruiu qualquer coisa. Mateus 7, 22, 23. Mas eu quero de Apocalipse. A escritura de Apocalipse, que eu acho que é Apocalipse. Não sei se é essa escritura aqui, não. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. É Mateus, não é Apocalipse. Aqui, ó, é essa mesmo. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Destruiu tudo, cara. Se arrependam, todos vocês se arrependam, que eu estou buscando o meu arrependimento. Eu estou buscando o meu arrependimento, mas conhecimento é isso aí. Cara,
por que que Deus não reconhecerá algumas pessoas? Eu achava que estava em Apocalipse, mas tem em Apocalipse também. Eu sei que tem. Deixa eu ver se faz menção aqui o Apocalipse. Mateus. Cara, gente, nós precisamos conhecer o verdadeiro Deus. Precisamos realmente saber esse único caminho que nos leva a Deus. Não existe vários. Muitos pastores estão dispersando o rebanho de Jesus Cristo, e isso que está escrito. Cadê? Calma aí que eu vou falar, que eu vou ver aqui sobre isso aqui. Eu vou marcar Mateus 7, 22, 23. Podem ler essa escritura, porque eu sou ruim de saber aonde que tá as coisas. Entendeu? Mas eu sei que está escrito. Sei que está lá. Não sei qual livro, às vezes eu pego um livro ou outro. Mas em Apocalipse fala sobre essas coisas. Ele relata as revelações de João. Ele relata sobre isso. Então, gente, aqui. Deixa eu ver aqui qual que é. Eu até esqueci já a escritura. Fui, né? Eu até esqueci de novo. Ah. Deixa eu ver. Relatos de Apocalipse. Apocalipse, o que fala sobre os últimos dias? Eu acho que é isso. O livro de Apocalipse, ele descreve o fim dos tempos através de símbolos sobre conflitos globais, juízos divinos e a vitória final de Jesus Cristo. Juízo divino. Ele fala sobre conflitos globais, são as coisas terrenas, os conflitos da terra. E agora ele fala sobre juízos divinos, as coisas que estão vindo dos céus, né? E a vitória final de Jesus Cristo. O termo Apocalipse significa revelação, né? Todo mundo, beleza, quem não sabe, sabe, quem sabe, sabe. Nem eu sabia, mas tô aprendendo. Ele fala sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O número 7 tem um significado muito grande para Deus, que são 6 dias a criação da terra, no 7º ele descansou. Então 7 é um número bastante... Por isso que o filho de Adão recebeu o nome 7, porque é o Deus de 7 dias, o Deus que fez todas as coisas em 7 dias, né? Tem um simbolismo, é algo bem simbólico. Então, ele fala assim, abertos por Cristo indicam guerras, fome, morte e perseguição. Os 7 selos. As 7 trombetas anunciam desastres da natureza e castigos sobre a terra e o mar. 7 trombetas. 7 taças representam a ira final de Deus derramada sobre o mal. É o triunfo de Deus sobre o mal. Então, eu creio que as 7 taças não está longe. As 7 taças, que é o triunfo de Deus sobre o mal. É o que eu estou falando para vocês agora. O que eu acabei de ensinar para vocês é as 7 taças. Sobre o triunfo de Deus sobre o mal. São 1000 anos de que o inimigo será preso. Quando as pessoas tiverem conhecimento dessas coisas que eu estou falando aqui, o milênio já está aí, às portas. Revelação de João está aí, às portas. A união, vocês, pastores, vocês, obreiros, que abriram igreja por conta própria, por sua própria força, com sua vontade boa, por boa vontade, não é ruim, mas serão julgados e receberão a recompensa que merecem, tá? Receberão as vossas recompensas nos reinos que Deus ele criou. Vocês não receberão aonde que Deus e Jesus Cristo, o seu trono estarão, mas abaixo deles vocês receberão. Se vocês querem receber diante do trono, morarem, viverem diante do trono do Deus Altíssimo, de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, porque ele fala lá em Coríntios, né? É Coríntios, né? Agora eu acho que eu acertei. Sobre os 3 graus de glória. Os 3 graus de glória.
Acho que é Corinthians, que aqui é mais rápido, né? Eu falo que até me explica aqui no Google. É, os 3 graus de glória. Os 3 graus de glória. Ah, tá aqui. Não foi possível acessar este site. Eu não abri este site aqui. Os 3 graus de glória. Os 3 graus de glória. Abra. Deu um bug. Ah, internet, rapaz. A internet minha aqui que bugou aqui. Caiu minha internet aqui. Por quê? Ah, fala sério. Eu não tô lá fora. Tô aqui dentro. Minha internet tá mudando. Tá caindo pra internet lá fora. Que doideira. Por isso que eu não tô vendo o negócio sumindo. Loucura. Aqui o sinal é mais forte. O sinal lá tá fraco. 3 graus de glória. Os 3 graus de glória são reino celeste na teologia. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos... Puxa, me deu isso aqui? O reino celestial, o reino terrestre e o reino teleste. Após a ressurreição e julgamento, cada pessoa recebe uma morada eterna, de acordo com sua obediência e aceitação do evangelho na terra. Cara, eu nem falei sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele já me deu isso aqui. Os 3 graus de glória são reinos celestes na teologia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É o que mais ensina isso. Rapaz, se vocês souberem o que é plenitude, leia, busca lá no Google e busca qual é a plenitude. O Google tá correto, tá muito certo, cara. Eu não sei quem que fez a correção, mas essa inteligência tá indo além do que eu imaginava. Após a ressurreição, o julgamento, cada pessoa recebe uma morada eterna de acordo com sua obediência, aceitação do evangelho na terra. É porque nós somos mais que estudamos esses conceitos, somos o que mais estudamos esses princípios. Todas as outras igrejas não têm o fundamento completo que nós temos. Então, por isso que é o mais correto, é o mais... Já foram atestados por várias outras instituições de conhecimento, de conceitos, né? É como você estiver fazendo uma prova para a sua vida toda, de verdade. Escola de profetas, é isso, cara. É o ensinamento completo, a plenitude é isso. Não tem pedaços. Então, se eu abrir uma igreja... Eu vou pegar a Bíblia Sagrada, eu creio só na Bíblia. E a Bíblia vai lá e fala de outros livros. É uma porrada na minha cara, cara. É um soco na minha venta. Eu tentando ensinar coisas que não está de acordo com a vontade de Deus. É isso que ele fala. Lá que eu falo Mateus 7, 23, ou 23, 22, alguma coisa, até esqueci. Já foi. Mas é isso. Já me deu esse conceito. É o grau mais alto comparado ao reino celestial. Né? Eu vou começar do reino celestial, não. Eu vou começar lá em Coríntios. Né? Ele não me deu a escritura de Coríntios, ele já me deu isso aqui, exatamente isso daqui. Ele fala que o reino teleste, olha o que é o reino teleste. É o menor grau comparado à glória das estrelas. É que está escrito lá em Coríntios. Acho que é primeiro Coríntios. Está escrito lá, não sei versículo, capítulo, não lembro não. Destinado ao que escolheram seguir caminhos iníquos e rejeitaram os mandamentos e testemunho de Jesus, de Cristo até o fim. Por isso que eu falo, ao perigo, pessoas, pastores, ao perigo que vocês estão levando aos seus seguidores, às pessoas das igrejas. É bom para que as pessoas vão poder conhecer a igreja, é bom, mas mais para frente as consequências você vai segurar também a peteca. Entendeu? Vai segurar, que não vai ter nem choro, nem ranger de dente, não. Não vai ter choro nenhum. Nem choro, nem vela, como diz, né? O velho ditado. Então você escolhe desde já. Eu reconheço que eu estou errado, que eu errei. E vou orar a Deus. Nem que você ore por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Mas você não saia da sua oração pedindo a Deus que te mostra o caminho, que te mostra o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho. Não cessa de orar a Deus, porque ele vai te dar resposta. É esse Deus que nós temos que orar. Quando nós sentimos em nosso coração, em nosso pensamento, em nossa mente, é isso. Se você, nem que você ouça, que você não ouça a voz dele, mas você sente a verdade.
Ele vai te guiar, o Espírito Santo. Não sei qual é, mas se você não duvidar. Tiago 1,5. As Escrituras servem para isso, para nos alertar dos perigos, para nos mostrar o que é o Espírito Santo, para nos mostrar o que é Deus, quem é Deus. Ele mostra quem é o diabo, ele mostra quem é Deus. O errado é o diabo, o certo é Deus. Ele nos mostra isso aí. Por isso que servem as Escrituras. Então, não dorme no ponto, não. Estão dormindo? Com o reino teleste é comparado à glória das estrelas, destinado aos que escolheram, né, seguir caminhos iníquos e rejeitaram os mandamentos e testemunho de Cristo até o fim. Seus habitantes recebem a companhia do Espírito Santo, mas ficam separados de Deus e de Cristo. Não estarão diante do trono de Deus e nem de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo visita. É como se fosse a vida aqui na Terra. Uma vida miserável. Entendeu? Mano, me desculpa, realmente, mas nós sabemos que aqui realmente ainda nós temos muitas injustiças, né? O nosso mundo aqui ainda não é perfeito. Só será perfeito quando todos nós vivemos o verdadeiro evangelho e seguimos o verdadeiro Deus. Por isso, essa separação, essas ovelhas dispersas. Vocês mesmos, pastores, vocês ensinam sobre a dispersação de Israel. Vocês estão ensinando as Escrituras, mas não estão entendendo elas. Não estão entendendo. Então, começa a entender. É do jeito que eu estou falando aqui. Se eu não tivesse certeza disso, eu ia falar para vocês. Eu estou falando o erro de vocês aí, que vocês estão cometendo. Vocês querem ser condenados? Vocês querem receber este reino? Que é o reino teleste, que é como se fosse a vida na terra. Só o Espírito Santo. Nós aqui só somos tocados pelo Espírito Santo. O único ser na terra capaz de ter a presença de Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo é o profeta. Por isso, no Velho Testamento, a morte botava fim a tudo. Entendeu? Mas aqueles homens dignos, retos, que nunca pecaram, não vou dizer nunca, né? Mas que nunca cometeram atrocidades na vida delas, se viviam uma vida reta perante Deus, buscavam a remissão dos seus pecados, buscar a Deus, eles automaticamente já recebiam o seu lugar no reino celestial. Que eu vou falar agora o porquê. Vocês vão entender agora. Agora o reino terrestre dá sinal de terra, né? Mas o teleste é mais parecido com a terra. Agora o terrestre, que é parecido com a terra, ele fala que é o segundo grau comparado à glória da lua. Tem um pouco mais de brilho, né? As estrelas são bem menorzinhas, não clareia a noite não, mas a lua pode clarear a noite, pode iluminar um pouco mais a noite. Mas o sol ilumina o dia, nós enxergamos muito mais, é 100% de visão, né? A lua pode nos dar 50% mais ou menos, ou 30%, 40%, não sei. Mas as estrelas não nos dá nem 10% de visão, né? Mas só enxerga os pontinhos lá no céu, só isso. Então, destinado a pessoas honradas da terra, que não foram valentes no testemunho de Jesus, ou rejeitaram o evangelho em vida, mas aceitaram depois. Então eles não vão receber o trono de Deus, vão receber esse trono aí. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Vocês não vão receber o trono de Deus. Vocês não vão morar na morada de Deus. Não vão. Por quê? Rejeitaram o evangelho em vida. E o que é o evangelho? Isso é muito sério. Então vocês que condenam a igreja, que a igreja de fulano é a igreja do diabo, que a igreja é a igreja do diabo. Vocês cuidado com isso, tem uma escritura que fala sobre isso. E eu li para uma pessoa em relação a isso. Que lá é a igreja do diabo. Mas verdadeiramente eu vou falar para vocês de porquê que eles chamam a igreja do diabo, né? Sendo que não é, é o oposto. O Satanás, o diabo, o próprio diabo, ele sabe que esta igreja, ela pode mudar a sua vida. Então eles vão falar que é a igreja do diabo. Por isso que realmente eu conheci ela. E quando eu conheci ela, depois eu vou falar uma outra coisa. Foi uma coisa pessoal que aconteceu com a minha vida, né? Entre duas mulheres que aconteceu na minha vida. E eu aprendi isso e hoje eu vivo isso, de verdade. Então foi um aprendizado para mim, né? Fala que quando a gente passa a viver a vida, o aprendizado vem bem melhor, né? Então tem certas coisas, um conceito. Eu fiquei nessa dúvida, realmente entre duas mulheres, né? Que uma, ela me defamou. Eu achava que era defamação, mas vou contar para vocês. Eu achava que era defamação, me defamou.
Eu achava que era defamação, mas não. É um conceito que nós vivemos na Terra. O que que é? Essa coisinha, fulana tá te traindo. Ó, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. É quando você levanta um falso testemunho contra a integridade moral, física, ou qualquer coisa contra o seu irmão, contra a sua irmã. É que você fulano, não. Gente, às vezes a melhor coisa realmente que temos a fazer é o seguinte: se nós queremos ajudar as pessoas, nós não temos que condenar a pessoa, chegar falando com a pessoa, fulano tá te traindo. Não, vamos conversar aqui, fulano. Conversa com sua esposa ou conversa com teu marido, entendeu? Porque eu vi uma situação que não foi agradável, conversa com essa pessoa, entendeu? Que eu vi ele com uma outra pessoa e, né, não precisa nem dizer o nome, só falar outra pessoa mesmo. Ou você pode falar o nome também, tá tranquilo. Mas é bom porque a nossa mente, a nossa explosão de pensamento, nós realmente vamos partir para a agressividade. Mas não é esse o contexto. A gente partir para agressividade, não. Diálogo é a melhor opção. O diálogo é a melhor opção. Então aprenda isso. Deus ele não quer que nós possamos ser explosivos, porque o que explode, o que excede é a ira, e a ira não é de Deus, é sim do inimigo. A ira não é de Deus. Então cuidado com isso. Então olha, ele falou assim: não inclui a presença direta de Deus Pai, mas conta com a presença do Filho. Então Jesus Cristo é o único que visita, né? E o finalmente e o esperado por todos é este. É o grau mais alto comparado à glória do sol, que ilumina tudo, destinado aos que aceitam o evangelho, foram batizados e guardaram os mandamentos de Deus com valentia. Eu preciso corrigir isso, porque nem eu vou receber este se eu não tiver guardando os mandamentos com valentia. Os mandamentos de Deus com valentia. É o que eu estou fazendo agora nesse vídeo aí. Estou usando a minha valentia para poder falar para vocês a verdade, para poder descancarar a mentira, entendeu? E muitas das vezes a mentira é mais prazerosa porque nós estamos buscando o nosso próprio desejo, nossa própria vontade, é o que acabou de falar aqui. Não, vou fazer isso aqui, mas Deus conhece meu coração, Deus sabe que realmente a carne é fraca. Vai, vai sendo induzido por Satanás para ele te arrastar devagarzinho ao inferno, vai. E o inferno, ele não fala aqui inferno, ele fala reino celeste e reino terrestre. Nós sabemos que Jesus Cristo visitou este lugar, ambos os lugares. Cristo tem esse poder, ele pode visitar esse lugar, mas ele não vai no teleste. Até o terrestre ele vai, entendeu? Deus e Jesus Cristo, ele visita essa terra, mas ele não se mostra a sua divindade, não veio ainda na sua majestade, no seu poder e glória, mostrar que ele, Deus é um ser de carne e ossos, né? Com Jesus Cristo ele explicou: se tem visto a mim, tem visto ao Pai. Porque o Filho é semelhança do Pai. Não tem como ser diferente. Deus, por ser o Pai de nosso espírito, porque o nosso espírito ele não morre, ele não pode ser destruído, mas só, bom, se Deus ele quiser realmente fazer, eu acho que não sei se tem lei para isso, que eu não estudei ainda sobre isso, né? Para destruição, mas acho que a única destruição é o inferno ou as trevas exteriores, né? Lançado nas trevas exteriores, né? Que é um lago de enxofre, de fogo e enxofre. Gente, é complicado, é. Mas a nossa vida, ela se resume nesses princípios aí. Não tem como a gente ignorar. Não tem como a gente estar ignorando essas coisas, não. Ser ignorante a tal ponto de não querer enxergar isso. Mas tem muitas pessoas que ignoram isso. Eu
Assim como Deus, como Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles buscam nos trazer a presença deles. Deus, ele quer todos os seus filhos e filhas na presença deles, entendeu? Só que nós somos tão negligentes, nós somos tão obstinados a querer fazer os nossos interesses, a seguir os nossos interesses, e esquecer que já existe todo um plano coordenado desde o princípio, antes da Terra existir. Isso se chama vida pré-terrena. Vou ver o que o Google sabe sobre a vida pré-terrena. O Google tá sabendo mais do que eu, cara, de verdade. Vida pré-terrena. Vamos ver o que ele me traz. A vida pré-terrena, olha, é a crença de que as pessoas existiam como espíritos com Deus antes de nascerem na Terra. Esse conceito aparece em ensinamentos religiosos específicos. De novo, como na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em correntes filosóficas sobre a alma. Então, filhos espirituais. A ideia de que cada pessoa vive como filho ou filha de Deus nos céus antes de ter um corpo. Sim, nós sabemos da guerra entre Lúcifer e Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele não tinha se feito carne. Jesus Cristo veio bem depois que ele se fez carne, mas ele era o verbo no princípio, né? Aí que vem, nos ensina tudo isso, as escrituras falam sobre isso. E nós não enxergamos muitas das vezes. Então Lúcifer e todos os seus seguidores, eles são seres espirituais. Eles não possuem um corpo de carne e ossos. É interessante isso. Por isso que eles precisam de corpos de pessoas assim como nós, para poder revelar as suas vontades, para poder fazer, realizar os seus trabalhos, as suas obras. Entendeu? Por mais que em espírito ele fica ali, não sei agora aqui do meu lado, eu falando de Deus, certamente eu vou ter anjos, né? Mas um grupo de pessoas de madrugada numa porta de um bar, vocês estão correndo risco o tempo todo, né? O perigo, ele mora o tempo todo ao nosso lado. Até mesmo eu aqui dentro da minha casa, agora eu falando essas coisas, eu tô correndo perigo. Porém, não vai ser 100% disso. Entendeu? Não vai ser 100% isso. Mas eu tô mais seguro, 90% mais seguro do que lá fora. Mas querendo ou não, quem está sobre os olhos e a guarda do Deus Altíssimo está protegido 24 horas por dia, aonde você for, aonde quer que seja, entendeu? Disso eu não tenho dúvidas, mas também eu não abuso. Eu não abuso. Se realmente eu tive uma experiência na missão, eu estava em Brasil, minha missão Brasil, Goiânia, Goiás e um pedaço de Minas Gerais. Vou contar essa pequena experiência, né? Tem muitas pessoas que acham que nós, como missionários, nós andamos com a nossa plaquetinha, escrito Helder. Eu fui Helder A. Souza. Olha, foi bom, cara. O momento foi muito bom. Aprendi muitas coisas. Por isso eu tô aqui falando com vocês, né? Tocando um pouco de assunto. Já tem 1 hora já de vídeo. Esse vídeo vai ser longo. Eu vou jogar lá no YouTube e vou compartilhar nas redes sociais, no Instagram, TikTok e outras redes mais. Eu vou ver até onde vai dar para gravar. Não sei quanto de espaço que tá no meu celular. Mas esse conceito aqui sobre o plano de vida, o propósito de vir à Terra para ganhar um corpo físico, aprender com as escolhas a evoluir espiritualmente. Tudo isso eu já expliquei, mas eu estou explicando com mais detalhes. Esquecimento, né? A crença de que as memórias dessa época ficam ocultas ao nascer, para que a vida na Terra seja um teste de fé e aprendizado. É maravilhoso. O Google está dando muitas especificações diretas, gente, muito diretas. E eu tô eu tô muito, eu tenho 4 visão geral criada por IA. O IA tá sinistro, irmão. Botei a visão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E pois, maravilha, cara. Cara, o meu coração tá expandindo quando eu vejo isso aqui, cara.
Tem pessoas que acham, que IA, vou falar para vocês, as coisas que são criadas para o bem, é criadas para o bem. Mas o mal usa essas ferramentas também para o mal, poxa. Entendeu? Tem coisas boas, mas o inimigo também usa as redes sociais para o mal. Por quê? Você vai ver muitos ensinamentos ali, ensinamentos loucos, igual o de Curió, que está no livro de Alma. Igual, tipo assim, apareceu um anjo a esse Curió, falando que veio da presença de Deus. Olha só, é o que a Bíblia alerta, né? É o que a Bíblia alerta. É engraçado, porque na Bíblia fala, no livro de Mórmon também, basicamente, antes de, não sei se foi no mesmo tempo ou antes, não sei o tempo, mas o povo de lá não tinha conhecimento com o povo de cá, né? De lá de Jerusalém. Mas eles tinham conhecimento antes. Mas eles vieram na nossa terra, estabeleceram-se aqui, atravessaram as grandes águas e se estabeleceram aqui, nesse continente. Foram espalhando, né? Alguns hoje realmente norte-americano, outros são sul-americano e todas as outras partes, né, do Peru e Bolívia, blá, 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 e assim vice-versa. Mas somos tudo um povo só, né? De origem de um povo só, de Adão e Eva e assim vice-versa. Mas houve aquela separação, houve a diferença de cores, né? Que eu posso falar para vocês que o Senhor ele diz que ele escureceu a pele de Caim, pôs um sinal, uma marca em Caim. Só que engraçado que teve na genealogia de Caim, teve um grande homem, conhecido como aquele que levou a cidade inteira para os céus, né? Foram transladados uma cidade, Enoque. Enoque, né? Mas, gente, é muito importante a gente saber certas coisas. É muito bom. Não é questão de cor. Não é porque realmente a minha cor ela me condena, não, não. A cor não me condena, não. A cor não fala o meu caráter, entendeu? Não fala. Não diz a respeito do meu caráter. A cor não fala nada sobre em relação a mim, assim, nesses requisitos aí, nesses propósitos aí. Mas o meu conceito moral, né? Aí vou ver aqui. Olha só, eu falando sobre o conceito moral, mas eu vou ler esse pedaço aqui, né? Que nasceram na Terra. Esse conceito aparece em ensinamentos religiosos específicos, como na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em corrente pelo... Babá, beleza, já li isso aqui. Falei sobre os filhos espirituais, sobre né, toda a base veio aqui. Então, não tem mais nada que eu posso dizer, não tem mais nada que eu posso falar. Eu vou encerrar o meu vídeo aqui, vou encerrar a gravação aqui, essa gravação. E em outra gravação eu vou falar um pouco mais sobre pessoas, sobre as coisas que a gente perde, as coisas que a gente erra muito. Entendeu? Já comecei falando uma coisa, mas já senti que já terminei aqui, já é o final. O resto agora é só vocês juntarem e pegar e acabar de juntar, de fazer essas ligações. É importante a gente fazer essas ligações. Eu assisto muito, né, as lives, né, de certos representantes de outras religiões. Não é que eu não gosto, né, deles, não gosto. Eu gosto de todos eles porque são os meus irmãos, são as minhas irmãs, entendeu? Então eu não posso desgostar realmente porque são de outras igrejas. Mas o bem que eu quero para vocês, realmente eu espero que vocês também queiram para mim, né? E assim como eu quero para todos os outros. Gente, se eu tivesse errado, se eu sentisse uma fagulha de erro, eu não falaria essas coisas para vocês. Vocês têm certeza disso, vocês vão ter, porque o Espírito Santo vai testificar no coração de vocês isso. Pergunta a Deus nas suas orações se o que eu acabei de dizer são verdades. Eu não estou falando para vocês perguntar ao homem, não. Eu estou mandando vocês perguntar a Deus. Que um homem, que nem eu, é falho. Nós erramos, nós não sabemos toda a sabedoria que Deus tem. Mas Deus, o Deus verdadeiro, até eu mesmo, muitas das vezes eu não reconheço de imediato os seus feitos. Assim como Jesus Cristo, é ressuscitado. Ele apareceu aos seus apóstolos que haviam andado ao lado dele, ó, anos e anos. Poxa, muito tempo. Eu acho que, né? Não sei se foi anos e anos também, não. Porque o seu ministério começou de quando começou e de quando ele conheceu os apóstolos, mas eu creio que deve ter mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos aí. Imagina,
A pessoa andando do meu lado 10 anos, pelo menos, não me conhecer, poxa, tá de sacanagem, né? Não saber quem eu sou, mas o lado divino muda a nossa fisionomia. Então Jesus Cristo ele teve essa mudança. Eu tive também num acampamento dos jovens, numa certa época, eu não vou falar realmente para poder me engrandecer não, gente. É porque eu tenho que compartilhar isso para vocês, porque as coisas que eu tô falando, porque que eu não tô mentindo, porque eu tenho essa certeza. Tinha uma árvore e todos nós sentamos com os nossos líderes e os nossos líderes estavam conversando conosco, nós sentamos tudo no chão, pá, né? E assim, numa árvorezinha, numa sombra, no nosso acampamento, os nossos líderes estavam conversando conosco. Eu rodei por trás da árvore e eu voltei. Eu estava em oração e em jejum nesse dia de acampamento, que o jejum ele faz uma transformação muito grande. Por mais que nós tenhamos certos preceitos, certos conhecimentos, mas a fonte ela tem que ser pura e limpa. Eu fui por trás da árvore e eu voltei. Do jeito que vocês estão me vendo aqui. Assim. Todos os olhos estavam me vendo. Todos eles. Mas eles começaram a me chamar. Me gritarem. Muitos colegas meus que vão estar vendo isso aqui, que participaram desse acampamento, se lembram ou não, não sei. Mas isso foi muito marcante para mim. Porque é um testemunho que eu ganhei do Deus que eu estava vivendo, que eu estou vivendo, tá? Eu tive certeza de muitas coisas, porque eu estava diante dos olhos deles. Eles estavam chamando pelo meu nome, mas não estavam me vendo. Só quando eu falei, Senhor, eles não estão me vendo. Senhor, eles não estão me vendo. Façam que eles me vejam. Eu estava perto deles. Eu não estava nem 2 metros de distância deles. Eu estava a 1 metro no máximo de distância deles. Nós estávamos encostados na árvore. Eu só fui na reta da árvore e voltei. Saí um pouco da visão deles e voltei. Mas eles já não estavam me vendo. Eles só me viram na reta da árvore ali e sumi. E eu voltei. E quando eles me viram diante dos olhos deles, aonde você estava? Eu estava aqui. Eles entenderam. Eu estava aqui. Perto de vocês. Eu estava falando e eles não estavam me ouvindo. Pô, gente, eu estou aqui. Ou, eu estou aqui, ei. Eu estou aqui. Olha eu aqui, não estão me vendo? Oh. Eu fiz isso, cara. Eu não sei se era a palhaçada deles, eu não sei, porque também na minha cabeça, eu penso realmente humanamente, na minha mente. Eu não penso só no lado divino, porque nós temos que viver nessa vida que o profeta aí falou, o profeta Hinckley, e que o profeta também, Thomas S. Monson, e o que o profeta agora, o falecido, e o recente agora. Mas o que faleceu anteriormente a este, ele disse essa frase: viva celestial. Viva sua vida celestial. Não viva sua vida terrena, porque a vida terrena vai ser de coisas terrenas. Você trabalhar, ter dinheiro, enriquecer mais, né? Tudo que o ser humano normal faz, tudo. Baladinha, final de semana, cervejinha, churrasco e assim vice-versa. Vamos pensar em tudo, menos em Deus. Mas cada vez mais que nós nos conectamos com Deus, nos ligamos com Deus, mais nós temos essa intimidade com Ele e mais Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos para a nossa exaltação e salvação. Eu não estou dizendo que eu sou um cara perfeito. Eu não estou dizendo que eu sou um cara melhor desse mundo. Não. Eu estou dizendo que eu sou uma simples pessoa que estou buscando a Deus, o Deus verdadeiro. E eu gostei muito de ver outra live do Rodrigo Silva falando essas coisas. Ele falou quase as palavras que eu acabei de dizer agora. Porque nós,
como nós temos o mesmo Espírito, nós somos unos, unificados em Cristo, na Trindade. Então nós vamos falar a mesma língua, o mesmo idioma, vamos entender o mesmo Deus e saber das vontades desse mesmo Deus. Eu não sei porquê, mas eu adquiri um sentimento, um carinho muito especial. Cara, dá até vontade de chorar mesmo, de verdade, aqui agora nesse vídeo, por esse Rodrigo Silva, de verdade. Eu adquiri um carinho muito grande por esse cara, porque assistindo as lives dele, eu mandei uma mensagem pra ele, eu não sei se ele entendeu, mas foi muito forte. Gente, foi muito forte mesmo, de verdade. Eu chorando aqui ao vivo, gravando. Mas o sentimento de irmão, o sentimento, sei lá, porque eu vi o conhecimento que ele tem. E às vezes Deus realmente usa a gente, eu não sei como, mas ele usa. É um poder muito forte. É um poder majestoso, gente. É um poder muito grande. Esse Deus que nós temos, esse Deus vivo e verdadeiro, ele não é um Deus criado pelo homem, não. É o contrário. Nós somos suas criaturas, suas criações. Nós somos os seus filhos. E não tem como a gente negar algo tão poderoso, tão forte. Às vezes a gente brincamos com Deus. Mas Deus não é de brincadeira, ele não é de brinquedo. Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Eu admirei muito esse Rodrigo Silva. Porque muitas coisas que ele ensinava era a mais correta que ele pôde aprender. E eu mandei uma mensagem numa das lives dele uma vez. Ele falou realmente, se tivesse outras fontes que me levassem, que me desse a isso daqui, aquilo dali foi um pivô para mim, porque eu não sabia porque eu estava assistindo essa live dele. Eu poderia ter ignorado. Mas Deus, ele não é Deus só realmente de uma igreja. Ele não é Deus, ele é Deus do mundo, ele é Deus do universo. E Rodrigo Silva, ele é meu irmão. E o seu conhecimento, a sua sabedoria, todas as coisas que ele teve o privilégio de aprender, eu vi ele como o apóstolo Paulo. Me desculpe realmente a comparação, mas eu vi você como o apóstolo Paulo. Com todo o conhecimento, com toda a sabedoria que possuía, nós não temos todo o conhecimento e sabedoria que Deus quer. Mas nós temos sabedoria e conhecimento que nós podemos ter através das escrituras, através de ensinamentos, através de nossa conduta, da nossa vida, das coisas que nós vamos aprendendo realmente no mundo, mas não é perfeito. Mas pode nos trazer perfeição, porque nós podemos aperfeiçoar tudo que aprendemos. E quando eu escrevi para ele, eu escrevi assim: foi porque você não conheceu ainda o livro de Mórmon. Porque a Bíblia, ele testifica deste livro. Eu li em Ezequiel que o Senhor fala para poder pegar 2 pedaços de madeira e escrever nele, por Judá, seus companheiros, seus irmãos. E ele fala também, pega, vou trocar de mãos aqui, um outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, Efraim, a casa de José e seus irmãos, seus companheiros, Efraim e Manassés. A casa de José, porque José não recebeu, por ele não ter casado no convênio, conforme o Senhor havia instituído na época aos judeus, para se casar apenas com as mulheres que eram judias, ou são os hebreus, que eram hebreias, né? Eu vou dizer logo no primeiro povo, que eram os hebreus. Até eu realmente fiz muita confusão em meus dias hoje, porque falava na Bíblia, nas Escrituras, no livro de Mórmon também, fala sobre os hebreus, os antigos hebreus, né? Fala sobre os hebreus.
porque o povo saiu de lá. Eles saíram de lá, daquela parte da terra em que são tudo vizinhos, né? Egito, né? Ali o Egito, África, né? O continente africano, são tudo vizinhos ali nesse continente. Então eles tinham uma facilidade muito de caminhar entre um lado e o outro, né? Não tinha, não sei, né? Mas tinha uns barquinhos onde que eles pescavam e eles andavam muitos pelos barcos, né? Navegavam esses rios, navegavam, né? Não sei, no mar também, eu creio eu, né? Eles exploravam muito o mar e eles atravessavam de um lado para o outro, iam realmente para muitos lugares, mas eu senti realmente uma espiritualidade muito grande, de verdade, por estar ali. Eu tô vendo os outros também, mas alguns, o nosso coração ele tem que se encher, porque se nós aprendemos aonde que tem coisas boas, mas imagina se Deus nos mostrar algo mais excelente ainda. Foi essas palavras. Eu tenho, eu não sei, eu acho que eu tenho me tornado muito fã do Rodrigo Silva. Tenho me tornado muito fã. Mas nós temos o arbítrio, nós temos as nossas escolhas. Para mim não faria diferença nenhuma se todos os pastores ligados ou desligados, né, de Deus fossem ligados e os que estão ligados se ligassem mais ainda. É isso que Deus quer fazer. Então as coisas só vão acontecer, gente. A coligação de Israel só vai acontecer se nós aprendermos esses princípios e a gente vamos julgar se está certo ou se está errado. Então leia o livro de Mórmon. Leiam este livro. E leia a Bíblia. Estudem a Bíblia. Não só leia. Estude também o livro de Mórmon. Eu tenho estudado, eu tenho lido, eu tenho aprendido. E eu tenho visto muitos princípios. E lá em Ezequiel, ele fala que essas duas madeiras, esses dois pedaços de madeira, os dois pedaços de madeira estarão em nossas mãos, diante de nossos olhos. Está aqui. A Bíblia Sagrada e o livro de Mórmon. Esses dois pedaços de madeiras está diante de nas nossas mãos, diante de nossos olhos, porque Jesus Cristo está trabalhando, Deus está se movendo, Jesus Cristo está se movendo, Jesus Cristo nos ensinou o seu evangelho, Jesus Cristo tem mostrado o seu único caminho, Jesus Cristo tem mostrado a única fé, Jesus Cristo tem para nos unir nessa mesma fé. E eu testifico para vocês, irmãos, todos vocês, de toda parte da terra, de qualquer idioma que se diz, de que se fala. Eu sei que aqui realmente as minhas falas não estão traduzidas em todos os idiomas, mas vocês vão entender esse vídeo, vocês vão entender, porque vai ser dado através do Espírito Santo. E vocês vão entender na língua de vocês esse vídeo. Eu digo. Eu falo. E vocês vão estar entendendo na língua de vocês. Na língua de origem de vocês. Deixo esse meu testemunho, esses meus ensinamentos, que não são meus, mas são ensinamentos que vêm do Pai, que me ensinou essas coisas. Eu sei que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Eu sei que Jesus Cristo, ele será o nosso governante perante o Pai. E eu sei que a sua vinda não demorará muito, mas a sua vinda será assim conforme as Escrituras têm relatado. Basta agora cada um de nós seguirmos o nosso arbítrio, seguirmos realmente as intuições, seguirmos o que o Espírito Santo coloca em nosso coração e nossa mente. E o Senhor vai falar por meio do Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente. E eu sei que a Igreja de Jesus Cristo é o reino de Deus estabelecido na terra.
E eu sei que o Senhor, ele tem falado para nós juntar esses pedacinhos que está separados ali na Bíblia, né? Para que nós tenhamos esse conhecimento. Mas, Senhor, qual seria o nome da tua igreja? Os apóstolos perguntam a Jesus Cristo. E o Senhor realmente vai responder. O Senhor já deu o nome da igreja dele. Só que nós são tão negligentes que nós não enxergamos. A igreja de Cristo tem que ter o seu nome, a igreja de Jesus Cristo. Mas por que santos? Porque nós estamos buscando a santificação. Estamos nos aperfeiçoando no Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício expiatório, por ele ter derramado o seu sangue por nós, para limpar nossas vestimentas, para nos purificar. Dos últimos dias, é porque já estamos vivendo os últimos dias. Então, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, restaurada por intermédio do profeta José Smith, chamado por Deus, o Pai e o seu Filho Jesus Cristo, foi estabelecido novamente na terra. O tabernáculo caído de Davi foi estabelecido de novo na terra, para a segunda vinda dele. Por isso, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui a plenitude do conhecimento, do entendimento do Evangelho de Cristo. Porque Deus, ele é vivo, é verdadeiro e ele mantém a sua igreja de pé. E todas as outras que não foi estabelecida por ele, por suas mãos, irão cair em ruínas. O seu evangelho está sendo pregado a toda criatura, a todas as pessoas, pequenos, grandes, pobres, ricos, branco ou qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer natureza. Eu já tive muitos que me pagariam alto para mim poder estar ensinando em suas igrejas, em suas sinagogas. Mas eu tenho algo mais valioso do que qualquer dinheiro, do que qualquer ouro, do que qualquer prata que possa me pagar. Entendeu? Eu tenho algo que vale muito mais do que vocês imaginam. Tem um valor inestimável. Esse valor inestimável eu não troco por nada. Eu não troco. Tá entendendo? Eu não me vendo. Porque eu não estou à venda. Eu dou de graça aquilo que eu recebi de graça. E no reino celestial, todos que estiverem lá perante Deus e Jesus Cristo, na segunda vinda, se Jesus Cristo falar o meu nome, eu sinto muito. Eu sinto muito. Se ele falar o meu nome, eu sinto muito para aqueles que não acreditarem em minhas palavras. Eu sinto muito. Na terra, ele fala de 144 mil escolhidos que irão pregar o seu evangelho. Se eu for um desses 144 mil, eu estou feliz, estou contente para poder estar pregando o seu evangelho. E é isso. Das 12 tribos de Israel, 12 vezes 12, 12 vezes 12, vê aí. Será que são 12 gerações? Nossa, eu não optei por isso. Mas agora, sem brincando aqui, realmente eu optei por isso agora. Dos 12 apóstolos escolhidos, olha só que o número tem um simbolismo, igual o número 7, que tem um simbolismo. Agora eu falei dos 12, que tem um simbolismo. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Olha só que loucura. Ao 12. Ao 12. O 12 existe o significado. Então, 12 vezes 12, 144 mil, exatamente o número do Apocalipse. Dos 144 mil escolhidos para pregar o evangelho a todos os seus filhos. Cara, vou orar um pouquinho realmente para muitos irmãos que estão enfermos, para todos realmente possam compreender e entender. Eu vou fechar os meus olhos aqui, já que muitos realmente oram, buscam realmente oração, eu vou pedir também que orem por mim.
Orem realmente pela minha casa. Ore para que eu possa dar continuidade a esses vídeos. Então eu vou orar. A forma que realmente eu aprendi a orar nas Escrituras, tá bom? Novo Testamento. No Velho Testamento já não me ensinou, que fala lá sobre a oração do Pai Nosso, né? E o Novo Testamento, como Jesus Cristo, né? Ele fez lá a oração. A oração do Pai Nosso, né? A oração de Cristo. Mas no Velho Testamento já nos ensina. Vou falar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno. Agradecemos, Senhor Deus, por mais este dia. Te agradeço realmente pela noite de sono tranquilo e agradável. Te agradeço realmente por todos os meus irmãos. Te agradeço por seu evangelho restaurado na terra. Te agradeço, Senhor Deus, pelas santas escrituras. Te agradeço pelos profetas pelo qual o Senhor tem chamado em seu devido tempo. Te agradeço pelos nossos primeiros pais terrenos, Adão e Eva. Te agradeço, Senhor Deus, pela minha família. Agradeço pela disposição que o Senhor tem me dado. Te agradeço por sua proteção divina. Agradeço-te por todos os meus irmãos e minhas irmãs que vivem realmente ao meu redor, ao meu lado. E agradeço também por todos os meus irmãos e minhas irmãs, Senhor. Eu vou lhe pedir agora nesse momento. Para todas essas pessoas realmente que buscam o teu caminho, a tua orientação, a companhia do seu Santo Espírito, que é com paz, com longanimidade, com benignidade, com mansidão, temperança, fé. Que esse Espírito ele possa ser derramado sobre nossas cabeças sempre. Muito obrigado por ter me mostrado, por ter me dado a resposta que eu tanto busquei na minha vida. Peço perdão por minhas falhas, pelos meus erros. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados que eu tenho cometido contra Ti, pelas minhas falhas, por não ter vivido completamente todas as Suas leis, por todos os Seus ensinamentos. Sei, Senhor, que eu não sou perfeito. Sei das minhas fraquezas. Reconheço e rogo perante Ti sobre elas. Confesso perante o Senhor os meus erros. Sei que não tenho tanto entendimento, sei que não tenho todo o conhecimento, mas eu sei que o Senhor tem me revelado esse conhecimento, tem me revelado, me dado instruções sobre meus líderes, que têm me ensinado tantas coisas maravilhosas, tantas coisas boas, por ter me ensinado a caminhar com minhas próprias pernas, para caminhar com minha própria fé. Obrigado por responder as nossas orações. Obrigado por ouvir as nossas orações. Obrigado, Senhor Deus, por estabelecer aqui nessa terra o teu reino, que eu sei que será renovada, purificada, para que o inimigo não tenha poder sobre nossos corações, sobre o coração dos filhos dos homens. Que a Israel seja reunida, que todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo este vídeo, Senhor Deus, possam entender e compreender, seja em qualquer parte do mundo, em qualquer terra estrangeira, mas que são meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, no Deus Altíssimo, Criador do Universo. Peço-te que todos aqueles que realmente estejam sofrendo, que conforme o livro de Neemias relata, para que nós possamos desfrutar das gorduras, das delícias dessa terra, das doçuras que nos proporciona também, que possamos proporcionar aos nossos irmãos e nossas irmãs a mesma alegria, a mesma abundância. Possamos compartilhar aquilo que nós temos de melhor. E o que eu tenho de melhor estou compartilhando neste vídeo. Faço essa oração por todos os religiosos, por todas as igrejas estabelecidas em seu nome, para que possam trazer irmãos e irmãs que estão perdidas no mundo, mas que essas pessoas também não possam cair realmente na sua ira, que elas possam reconhecer que existe o seu reino na terra, que o Senhor já estabeleceu sua igreja na terra, para que nós possamos procurar. Assim como o apóstolo Paulo não tinha um entendimento, não conhecia o Senhor, que todos possam vir conhecer a Ti, o verdadeiro Deus, um Deus justo, verdadeiro. Possamos largar as falsas tradições,
os falsos ensinamentos que vêm assolando a sua humanidade desde sua existência, desde da, da sua criação aqui nessa terra, que se perdeu um momento realmente na época de Adão e Eva ou pelos seus filhos, seja qual foi. Senhor Deus, perdoa os nossos erros, perdoa essas falhas, que possamos entender as Sagradas Escrituras, esse livro selado por meio do seu Santo Espírito. Faço-te essa oração, te agradecendo humildemente, que possamos quebrantar os corações e nutrir os espíritos com o poder dos céus, com o poder do alto. Abençoa o profeta atual. E o Senhor, agradeço-te por um jovem chamado José Smith ter orado a ti para saber realmente de todas aquelas religiões, de todas aquelas igrejas estavam corretas. Uma oração direta, pura e conforme o Senhor esperava. Uma oração conforme o Senhor esperava. Um coração, uma mente limpa, voltada a ti, querendo saber da verdade. Eu oro a ti nesse propósito, humildemente, no sagrado nome de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, 1h40. Obrigado, um grande abraço a todos vocês.